Você pode abrir sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 20 a 27. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 20 a 27. Se não for muito, se você puder, eu vou convidá-lo a ficar de pé para a leitura desse texto da palavra de Deus. Segundo Reis 5, de 20 a 27. Leio na versão século 21, acompanhe-me com a sua versão. Segundo Reis, quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, deixando de receber dele alguma coisa do que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Geazi saiu para alcançar Naamã. Quando este viu que alguém corria atrás de si, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: tudo está bem. Meu senhor me enviou a dizer-te: agora mesmo chegaram 2 jovens seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes dês 1 talento de prata e 2 peças de roupa. Naamã disse: fica à vontade para levar 2 talentos. E insistindo com ele, amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 peças de roupa, e os entregou a 2 dos seus servos, os quais os carregaram à frente de Geazi. Quando ele chegou ao monte, pegou-os das mãos deles e os guardou em casa. E mandou embora aqueles homens e eles se foram. Mas ele entrou e chegou diante do seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: Geazi, de onde vens? Ele respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Porém Eliseu lhe disse: por acaso não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era este o momento para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta, sente-se por favor. Eu queria falar: quando a cobiça enche o seu coração, enche o nosso coração. Esse texto nos conta a história de um jovem pobre que nunca enfrentou grandes crises existenciais até o dia em que ele se deparou com uma autoridade, um general famoso, um general rico, um general apreciado no mundo, e ele ficou profundamente impressionado com aquele homem. E ele ficou num estado de êxtase. Ah, se eu também pudesse ser rico, ah, se eu tivesse um dia o status desse homem, ah, se eu tivesse o dinheiro e o poder desse homem. Geazi ficou muito decepcionado com o seu mestre, o profeta Eliseu, porque ele era um seminarista, e seminarista pobre é pleonasmo, menos o Gustavo. Brincando com o Gustavo. Muito bem, irmãos, e ele, de repente, se depara com uma autoridade que oferece ao seu senhor o dinheiro que ele quisesse, e o seu mestre não aceita qualquer
qualquer oferta daquele poderoso comandante sírio. Ele estava agradecido porque fora curado. As cifras que estavam à disposição de Eliseu eram tão grandes que Eliseu jamais podia contabilizar. E apesar de admirar muito o seu mestre e saber que ele era um homem de Deus, Geazi não podia entender como um profeta de Deus recusava aquela oferta. Justamente eles que viviam num estilo de vida tão pobre, que às vezes eles não tinham dinheiro sequer para comer. Eles não tiveram dinheiro para comprar um machado. E esse texto nos fala do perigo da cobiça, de nós querermos ter coisas e achar que essas coisas vão satisfazer as necessidades reais da nossa vida. Cobiça é uma obsessão por possuir coisas e a tentativa de dar valores à alma através dessas coisas. Muitas vezes é muito mais do que coisas. Você quer um reconhecimento público, você quer admiração, você quer respeito. Alguns homens definiram cobiça, e eu me lembro de Sêneca dizendo: pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. E Geazi exemplifica bem a humanidade ávida em ter, em possuir, em adquirir. Geazi, como disse, um rapaz simples, crente, seminarista, anônimo, mas abrigava profundas ambições interiores de projeções, status e conforto. Eu fico imaginando que toda vez que ele via alguém com vestes festivais, como eram chamadas as vestes das cerimônias palacianas, roupas caríssimas, aquilo dava um nó na sua garganta. E a sua obsessão oculta foi alimentada no dia em que ele encara Naamã. E ele começa então a refazer aquelas fantasias, aqueles sonhos de sair daquela condição de carência. Mas o mais difícil, irmãos, é pensar que tendo coisas, as necessidades da nossa alma serão também preenchidas. Esse texto parece uma parábola clássica para nós hoje. Muitos de nós sonhamos com carrões, roupas de etiqueta, viagens caras, bons restaurantes, carros luxuosos, mansões, ambições secretas. Geazi, rapaz crente, pobre, tinha o sonho da riqueza e achava, por exemplo, que um talento de prata, 15 quilos de prata seria a suprema glória. Seria a solução de todas as suas ambições. Para o padrão de Naamã, aquilo não era nada. Era até pouco. Por isso ele insistiu para que Geazi não levasse só um talento, que ele levasse 2. O problema de Geazi não era o desejo de querer crescer. Sabe por que nós não estamos sentados no chão aqui? Porque algumas pessoas quiseram que a vida fosse melhor. Sabe por que nós não estamos na luz de vela aqui? Porque graças a Deus algumas pessoas usaram sua sabedoria para melhorar o mundo e melhorar as coisas. O problema é quando nós achamos que as coisas só vão melhorar, a nossa vida só vai ter sentido quando tivermos coisas melhores. E para você entender o drama de Geazi, se fosse preciso sacrificar os valores da alma, se fosse preciso mentir como ele mentiu, ele mentiria. Se fosse preciso usar artifícios para atingir as suas fantasias, ele sacrificaria o seu caráter por isso. E ele faria exatamente o que ele fez.
Irmãos, esse texto, ele nos ajuda a entender uma série de coisas sobre a cobiça. E quando ele está voltando com toda a oferta dada pelo general, pelo comandante da Assíria, ele se encontra de novo com o seu senhor. E o senhor pergunta: de onde vens, Geazi? Ah, teu servo não foi a parte alguma. Mas o profeta disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares a prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Ele pegou tudo, irmãos, não foi só aquilo que foi narrado, ele pegou bois, pegou servos, servas, pegou tudo que ele podia, tudo aquilo que daria realização. Eliseu questiona as suas ambições. E, irmãos, esse texto nos ajuda a entendermos alguma coisa. Primeira coisa que eu queria destacar é que cobiça nunca é positiva. A ambição pode ter um elemento positivo, irmãos, mas a cobiça e a ganância nunca são positivos. No livro de Provérbios, nós sempre encontramos vários versículos falando do valor de trabalho, de nós trabalharmos, de nós produzirmos, de nós querermos melhorar de vida. E o livro de Provérbios na Bíblia sempre questiona a indolência e a preguiça. Mas é interessante, irmãos, nós precisamos estabelecer a diferença entre ambição e cobiça. Ambição possui um lado positivo quando nos esforçamos para melhorar de vida, produzir mais e crescer na vida. O desejo de uma vida melhor estimula a trabalharmos mais e fazermos coisas construtivas. Irmãos, mas a ganância faz com que nunca satisfaçamos com aquilo que nós temos. Francis Schaeffer, no livro dele, ele fala sobre a diferença entre o capitalismo e o comunismo. E ele faz uma declaração dizendo que no comunismo, no capitalismo, o homem oprime o homem. No comunismo é ao contrário. Está entendendo? Vou repetir. Ele dizia que no capitalismo o homem oprime o homem. No comunismo é ao contrário. O homem oprime o homem. Então, para que se coloque no devido lugar, cobiça é uma ambição deturpada, que se torna voraz, que tem de consumir o coração. E Provérbios 1:19 diz assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Eu gosto muito das definições de Zuenir Ventura, quando ele faz distinção entre ciúme, cobiça e inveja. E ele diz assim: ciúme é querer manter o que se tem. Cobiça é querer o que não se tem. E inveja é querer o que o outro não tenha. Eu gosto disso. Ganância e cobiça são os lados escuros da ambição. Nem sempre é muito fácil fazer diferença entre elas. Mas cobiça é obsessiva. Ela traz uma insaciabilidade. E a cobiça, você nunca fica satisfeito. E a cobiça escraviza. Segundo lugar, irmãos, qual é a base da cobiça? Eu diria que há dois elementos visíveis na cobiça. Primeiro, a insatisfação interior e, às vezes, a comparação com os outros. Eu vou primeiro falar da insatisfação interior. Se o seu coração estiver vazio, certamente
você tentará preenchê-lo com alguma coisa. E muitas vezes nós somos tentados a achar que coisas vão trazer equilíbrio ao nosso coração. Coisas vão dar significado à nossa vida. Podem ser bens materiais, pode ser reconhecimento público. A pessoa passa a acreditar que é possível, com fama, popularidade, aceitação ou bens, você ter uma vida significativa. Mas, irmãos, eu tenho notado que quando a gente pensa que pode preencher as necessidades da alma com isso se torna uma espécie de droga. Nós vamos precisando aumentar cada vez mais a dose dessas coisas, desses valores, para encontrar satisfação. E a alma, em consequência disso, torna-se mais frustrada. Nem sempre você terá as coisas com as quais você sonha. E nem sempre terá o reconhecimento que você tanto espera. E nem mesmo terá a aceitação da qual você se acha e se julga merecedor. E essas coisas são profundamente ilusórias. Há um texto bíblico que nos fala assim em Provérbios capítulo 30, versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. A Bíblia diz uma outra coisa também: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com os seus olhos? E o problema do homem é muito mais do que ter coisas. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3:11. Nada preencherá o desejo que nós temos por coisas eternas e infinitas. Nada pode preencher o sentido da alma humana, senão, irmãos, exceto o único que pode preencher as necessidades da alma humana, que é Deus. A sede humana, em última instância, não é por coisas. Pensamos que as coisas vão dar sentido à nossa vida, mas não é por coisas. O que dá sentido à nossa vida é muito mais do que coisas. Então as ilusões estarão sempre presentes no nosso coração. E Deus fez coisas para nós usarmos, pessoas para nós amarmos, e Ele mesmo para nós o adorarmos. Mas com o pecado nós invertemos a ordem das coisas, nós amamos as coisas, adoramos as pessoas e instrumentalizamos Deus. Essa é a primeira coisa. Vazio interior faz com que pensemos que, tendo coisas, as coisas vão dar sentido à nossa existência. Segunda coisa são as comparações. Outro aspecto que facilmente nos transformam em seres cobiçosos são as comparações. A nossa cultura é muito competitiva. Normalmente a cobiça acontece porque nós nos comparamos e às vezes nos sentimos inferiores aos outros. Cobiçamos coisas que aparentemente nos darão status, porque os outros adquiriram status através delas. Se você não tivesse parâmetros para comparação social, você não sentiria falta dessas coisas. E muitas vezes nós
até inconscientemente estimulamos os nossos filhos a uma espécie de competição. Isso acontece em relação à nossa família, aos nossos familiares, aos vizinhos, entre membros de igrejas e coisas assim. E alguém disse, por isso nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar gente que não gostamos. Mas há uma terceira coisa, há o perigo da cobiça. A Bíblia diz que a cobiça é condenada por Deus. É interessante observar o 10º mandamento. O 10º mandamento é não cobiçarás. E ele vai e diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E vai enumerando coisas que nós não devemos cobiçar. Simples e direto, não? Teria algum significado maior ser este o último dos mandamentos? Talvez nós encontremos uma relação nisso. Nós podemos olhar para o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Lutero afirma que se nós quebrarmos o primeiro mandamento, nós estaremos inclinados a quebrar todos os outros. Porque quando nós deixamos de colocar Deus no centro das nossas vidas, nós começamos a dar aso ao pecado. Quando colocamos Deus no centro da nossa vida, isso nos livra dos outros pecados. E quando quebramos o primeiro mandamento, nós começamos a ter uma vida sem sentido, cobiçando e desejando cada vez mais, porque Deus não se encontra no centro de nossas aspirações, no centro dos nossos desejos e das nossas motivações. E começamos a ficar escravos das nossas ambições, ganâncias e cobiça. Mas há uma segunda coisa, Deus condena a cobiça, mas a cobiça relativiza valores. Quando João Batista, aquele precursor, chegou pregando e preparando o caminho para a chegada do Messias, realizando o seu ministério no Rio Jordão, muitas pessoas se dirigiram a ele para serem batizadas, lembra-se? E elas percebiam que faltava alguma coisa nos seus corações. Elas estavam buscando Deus. Havia uma secura por Deus naquela sociedade, naqueles dias. Então vieram os cobradores de impostos. E aí eles perguntaram a João Batista, mestre, o que nós havemos de fazer? E a resposta de João Batista foi, não cobreis mais do que o estipulado. Lucas 3,13. Qual era a tentação central daqueles funcionários públicos? Ganância. Não cobreis mais do que o estipulado. A seguir veio um grupo de soldados. E os soldados perguntaram a João Batista, o que nós faremos? João Batista disse o seguinte, a ninguém maltrateis, não deis falsas denúncias e contentai-vos com o vosso soldo. Os soldados também tinham que lidar com a cobiça dos seus corações. E era a grande acusação que existia, que era feita a eles naqueles dias. E aí você pode entender que a cobiça era uma tentação tanto para os funcionários públicos quanto para os soldados, dois grupos totalmente diferentes. E então, irmãos, nós encontramos nesses dias de hoje grupos diferentes vivendo em função da cobiça. Há um filme que fez sucesso tempos atrás, chamado Proposta Indecente. Quando um casal está passando por um problema,
E uma mulher decide vender o seu corpo com o apoio do marido para resolver um problema financeiro que o casal estava enfrentando. E a equação do homem que faz uma proposta para eles seria capaz de levar aquela mulher casada para uma aventura sexual pela bagatela de $1 milhão. Aquele homem dizia o seguinte: eu consigo levar qualquer mulher a se vender, porque cada um tem o seu preço. E ele propõe que ela passe uma noite com ele por $1 milhão. E a visão daquele homem, daquela personagem naquele filme é: cada pessoa tem o seu preço. Se tal afirmação for verdadeira, qual é o seu preço? Por quanto você se venderia? Não é muito cruel pensar nisso? Cobiça relativiza as coisas. Quarta coisa, cobiça sacrifica a alma. Voltemos a Geazi. Geazi tinha uma vontade muito grande de ter uma vida melhor, uma compulsão pelo poder, por influência. E as suas tentações são tentações que nós temos também. Nós vemos muitos jovens deslumbrados com o glamour, com o sucesso, com dinheiro fácil, com sexo, com poder. Nós vemos empresários se envolvendo em escandalosos negócios, em maracutaias. Nós vemos políticos obcecados por dinheiro fácil, vivendo de forma insaciável, num frenesi para ter um pouco mais e receber mais. E por causa da nossa cobiça, muitas vezes somos tentados a sacrificar a nossa família, sacrificar a nossa saúde, sacrificar o nosso compromisso com Deus, a nossa espiritualidade, ignorando todas as coisas que sempre tiveram valor para nós, e elas são chutadas para o alto, porque a cobiça começa a se alojar no nosso coração. A cobiça compromete os valores da nossa vida. Olha o que fez Geazi. Podemos até achar que estamos resolvendo o problema do nosso coração, mas a cobiça traz grandes consequências e tragédias. Primeira coisa que aconteceu a Geazi, ele adoeceu. Quando ele foi confrontado pelo profeta, e o profeta sabia que ele tinha colocado na sua casa todas as dádivas do comandante. Quando ele foi confrontado pelo profeta, Geazi nega. Porque uma mentira sempre atrai outras mentiras. Para manter a farsa, você vai ter que aprofundar-se no mal. Mas Deus não se impressiona nem com as nossas manipulações, nem com as nossas mentiras, nem com os nossos dramas, nem com os nossos disfarces. E a confrontação de Deus com o nosso pecado quase sempre é dura. E aí, o que diz Eliseu? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmãos, o mal tem um poder de se apegar a nós. E muitas vezes, irmãos, o mal se torna tão como uma nódoa, tá? E essa nódoa incapaz de ser limpa, ele nos adoece. E nós vemos isso como um sintoma da nossa geração atual. O mal parece que está ali na nossa índole, e nós não conseguimos viver sem essa maldade do nosso coração.
Mas do pior do que a doença de Geazi, Geazi adoeceu a sua própria família. Essa foi a segunda consequência, que me parece pior do que a primeira, porque foi consequência da primeira. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Não apenas Geazi sentiria os efeitos na sua pele, mas a sua família sofreria as consequências daquilo. A cobiça tem o poder de adoecer gerações inteiras, irmãos, de atingir o coração dos seus filhos de tal forma que Deus se torna secundário e descartável. Determinadas ambições hoje são tão caras a nós que, se alcançadas, podem determinar a ruína dos nossos netos, a ruína das gerações futuras. Muitas vezes, nós, por causa da nossa cobiça, perdemos as referências de Deus. Nos distanciamos espiritualmente de Deus e, consequentemente, levamos nossos filhos a se distanciarem de Deus. E muitas vezes o distanciamento espiritual dos nossos filhos está ligado à nossa sôfrega ambição, à nossa cobiça descomedida, que tira do nosso coração o desejo de estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, submissos à vontade de Deus. A cobiça do seminarista Geazi trouxe a lepra, uma deformação grave no sistema nervoso que impede as pessoas de terem sensibilidade e também, naqueles dias, deformava a pessoa. Como é que a gente pode lidar com a cobiça? Como é que a gente tem que lidar com a cobiça? Eu acho que nós todos vivemos numa sociedade que nos empurra para sermos cobiçosos. Porque a nossa sociedade materialista, cada vez mais diz que só é feliz quem tem. Que ter é mais importante que ser. E nós respeitamos mais quem tem do que quem é. Até em igreja, nós respeitamos mais quem tem mais dinheiro. E não devia ser assim. Primeira coisa, o primeiro antídoto contra a cobiça é valorizar aquilo que você é e valorizar aquilo que Deus já lhe deu. A verdade sobre a vida é que nós nascemos sem saber nada e morremos sem saber o que nós precisamos. A cobiça tira o contentamento do nosso coração e mantém o nosso coração preso às coisas que nós não possuímos, ao invés de celebrarmos aquilo que Deus já nos deu, aquilo que nós já temos. A cobiça tira do nosso coração gratidão. Então, a primeira coisa, um antídoto para você não se tornar uma pessoa cobiçosa é: desenvolva gratidão no seu coração. Eliseu tinha a possibilidade de resolver o seu problema financeiro da sua pobre escola de profetas com a quantia que seria ofertada por Naamã. E Naamã diz: pede-me o que tu quiseres que eu vou te dar. Mas Eliseu, o profeta, disse assim: não quero nada, não vai me dar nada. E ele preferiu manter a sua vida na dependência de Deus e confiar na provisão do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Eterno. Geazi, ao contrário, ele pensa que o vazio da sua alma, as necessidades que eles têm, vão ser preenchidas com a roupa cara,
com os bens que ele vai receber, e é interessante que ele recebe até aquelas que eram chamadas vestes festivais. Essas vestes só eram usadas em cerimônias palacianas. Quando é que Geazi ia entrar num palácio para uma festa? Ele não ia entrar, ele não ia ser convidado para uma festa. Mas ele pegou lá as mudas das festas, porque ele tinha sonhos grandes, porque na fantasia dele, ele achava que aquilo ia dar importância a ele. E ele nunca iria usar aquelas roupas. Aprenda a viver contente com o que você tem. Nós somos uma geração insatisfeita. Nós gostamos de reclamar, desdizer, murmurar, questionar Deus. E sempre nós temos a propensão de reclamar, reclamar, reclamar. E o grande segredo da vida nos ensina o apóstolo Paulo. Ele diz, quando escreveu aos Filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Como é importante refletir sobre isso. Como é importante a gente valorizar o que tem. Já contei aqui para os irmãos. Uma das grandes aulas que eu recebi na minha vida de contentamento veio na obra de missões. Eu tinha um carro relativamente novo, mas eu tinha um colega missionário que, diante do carro dele, ele falava assim: meu carro é um espetáculo. E ele, toda vez que ele falava, meu carro é um espetáculo, essa bateria original, nunca troquei, nunca tive um furo de pneu, esse carro é maravilhoso. Eu não me encontrava com aquele colega sem nunca deixar de ouvi-lo, que ele tinha um carro maravilhoso. Aí ele veio para o Brasil e deixou o carro dele comigo 4 meses. E eu então peguei o carro dele, levei para o meu estacionamento e na manhã seguinte chego para pegar o carro para ir para a escola, está com o pneu furado. Aí fui trocar o pneu, a roda estava oxidada, porque não se trocava o pneu há tanto tempo que a roda endureceu, aquelas porcas ficaram lá. E eu fiz uma força, tentei, não consegui. Falei assim, vou chamar o meu amigo, vou contar para ele. Ele falou, não, tranquilo, vou comprar um óleozinho, vamos botar um óleozinho lá na porca e a gente vai trocar isso. E ele trouxe o óleozinho, botamos o óleozinho e fizemos uma força danada e não trocamos o carro, não trocamos a roda. Aí chamamos um borracheiro, que finalmente com aquela maquininha conseguiu dar jeito. Fui andar com o carro, a bateria arriou. Botei Jane e as crianças, naquele tempo eram crianças, empurrando para baixo e para cima. E eles ficaram empurrando lá. Lembra-se disso, Jane? Lembra? E eu lá no carro, né? Até que desisti lá. Havia Automóvel Clube, lembra de Automóvel Clube? Eu chamei Automóvel Clube, a primeira coisa que o homem fez foi olhar a bateria e falou, essa pifou, o senhor vai ter que comprar uma nova. E comprei a nova. Aí fui falar num acampamento, falei, em vez de ir no meu carro, vou com o espetáculo. E descobri que o espetáculo gastava 2 vezes mais gasolina que o meu carro. Aí eu agradeci a Deus. Deus, muito obrigado. O Senhor me deu esse espetáculo por 4 meses para eu parar de reclamar do meu carro. O meu carro é maravilhoso. Muito obrigado. Como é importante a gente aprender a agradecer. Como é importante também refletir sobre o texto bíblico que Paulo escreve ao jovem Timóteo. E ele diz em 1 Timóteo 6, de 8 a 11, assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento,
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Pode passar? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Anote esse texto, leve esse texto para casa, 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Considere essas verdades. Como é que Jesus lidou com as ofertas do diabo? Se você está lembrado, Jesus foi tentado. O diabo criou desejos, criou necessidades, tentando gerar cobiça no coração de Jesus. E como é que Jesus lidou com isso? O apóstolo Paulo nos ensina o que aconteceu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que é que Jesus fez? A vida de Jesus foi uma vida de esvaziamento e desapego. Satanás ofereceu a ele vaidade, poder, influência, conforto, mas ele negou tudo isso, isso não o atraiu. E ele sabia que as ofertas do diabo são todas provocativas, mas todas levam à morte. Ou como disse outro dia, as maçãs do diabo são todas bonitas, mas todas bichadas. E ele sabia onde se encontrava o embrião da queda. E Jesus sabia que ele precisava obedecer mais ao Pai do que deixar com que os valores que muitas vezes fomentam o coração humano viessem à tona, fossem mais importantes. Jesus sabia que no dia do juízo muitos olhos se encheriam de lágrimas ao considerar como sua vida poderia ter sido melhor se agissem de formas diferentes. De onde vem Geazi? Teu servo não foi a parte alguma. Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? E Geazi foi chamado a prestar contas. Geazi foi chamado a confessar o seu pecado. Geazi foi chamado a ser honesto. Jesus terminou a sua história numa cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de tudo. As ofertas do diabo não podem ser o nosso cardápio, porque sempre terminam em morte. Estar no caminho do Pai é muito mais eficiente, e é nesse caminho que nós devemos ser norteados. E é por isso, irmãos, que nós devemos aprender a agradecer o que Deus nos tem dado. Tenha ambições de se tornar uma pessoa melhor, mas não pense que as coisas que você vai granjear vão dar sentido à sua vida. O que dá sentido à nossa vida, o que preenche o vazio do nosso coração, é aquela fome que nós temos pelo eterno e pela eternidade. Nosso vazio tem a forma de Deus.
E quando nós enveredamos pelo caminho da cobiça, nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de ter as bênçãos de Deus, nós ficamos ricamente pobres e não conhecemos a riqueza da comunhão, a riqueza da intimidade com Deus, a riqueza de valores que realmente preenchem e satisfazem o nosso coração. O caminho do Pai é o caminho em que nós nos esvaziamos e nós colocamos as coisas no lugar certo. Deixa eu terminar com outra história. No início do meu ministério, eu ia fazer visitas e não tinha transporte público. O transporte público naquela cidade era muito escasso à noite. Então eu saía às vezes da casa de um crente às 9 horas. Eu não ia ficar lá até tarde e não tinha transporte para voltar. E às vezes eu e Jane ficávamos até 10, 11, meia-noite, esperando o último transporte para podermos pegá-lo e chegar em casa. Um dia eu coloquei no meu coração que não podia continuar assim. Nós estávamos no sul do Brasil e no inverno fazia muito frio. Quantas vezes ficamos no ponto de ônibus com frio? E nós estávamos lá esperando o transporte, ou então íamos a pé. E às vezes chovendo. Então eu decidi que ia comprar uma moto. E cheguei para minha irmã e falei assim: tem uma novidade. Vou comprar uma moto em 180 prestações. Era o único jeito de comprar uma moto que tivesse de máximo lá. Minha irmã ouviu aquilo e ficou com o cabelo arrepiado. Não falou nada, mas ligou para minha família e falou: doido do Renato quer comprar uma moto. Todo mundo ficou preocupado. Falaram para os irmãos da igreja. E eu fui criado numa igreja, vivi naquela igreja 24 anos. E uma classe da escola dominical falou assim: não, por que nós não ajudamos o Renato a comprar um carro? E um irmão falou: tem um Fusquinha, o Fusquinha vale 950 milhões, fiz a avaliação dele na concessionária essa semana. Para o Renato, faço por 700 milhões. Quem vai dar mais? E aquela classe da escola dominical decidiu me dar aquele Fusquinha. E eu recebi a notícia que em fevereiro eu ganharia Fusquinha. Estávamos em novembro. Fiquei alegre, irmãos. Estávamos em 1982 e o Fusquinha era 1980. E aí, todos os dias de manhã, eu saía de casa, ia comprar pão bem cedo, e quando passava um Fusquinha, eu falava: aquele Fusquinha ali, o meu é melhor que aquele. Às vezes vinha um Fusquinha, e esse é mais novo que o meu, mas o meu é melhor. E eu passei aqueles meses, enquanto não recebi o Fusquinha, todo Fusquinha que passava, eu olhava a Fusquinha e falava: ah, meu Fusquinha, meu Fusquinha é melhor, meu Fusquinha. A minha vida era olhar Fusquinha, irmãos. Né? E um dia, irmãos, sabe o que aconteceu? Eu estava com pão aqui debaixo, um subaco ilustrado, né? Com pão aqui debaixo, e vinha andando pensando no meu Fusquinha. E ouvi uma vozinha falando assim para mim: você está amando mais a dádiva do que o doador. Sabe quando um raio atinge você? Eu espero que você não saiba. Mas aquele raio atingiu o meu coração. Você está amando mais a dádiva do que o doador. Era pura verdade. E quando aquela mensagem atingiu o meu coração, eu cheguei em casa e disse para Jane: Jane, eu vim andando, pensando no Fusquinha.
E Deus falou para mim: você está amando mais a dádiva do que o doador. É pura verdade. Eu queria me ajoelhar aqui e queria orar com você. E eu queria dizer para Deus: Deus, eu quero confessar o pecado que eu estou amando mais esse fusquinha do que o Senhor que está me dando ele. E eu quero dizer para o Senhor que se for para eu amar mais esse fusquinha do que o Senhor, me tira o fusquinha, que ele não venha. E nós, ajoelhados, nós oramos e dizemos: Deus, obrigado pelo fusquinho, mas nós amamos mais o Senhor do que ele. E aquele fusquinha naquele dia foi para o lugar certo. Era uma dádiva de Deus. Deus podia dar, podia não dar, podia tirá-lo. Ele ficou no lugar certo. É isso a cobiça. A cobiça vai enchendo o nosso coração, vai se tornando um ídolo no nosso coração e Deus vai ficando de lado. A cobiça não nos abençoa. Mas quando nós colocamos Deus no lugar certo, as dádivas de Deus ficam no lugar certo. E aí elas podem chegar, nós podemos perdê-las, nós podemos ganhar outras dádivas, podemos dar essas dádivas, porque o maior bem que nós temos é o nosso Deus. Ele é o sumo bem. Foi isso que Eliseu queria ensinar a Geazi. E todos nós precisamos aprender. Que Deus nos abençoe.